Então, boa noite para todos vocês, Lucas, Rafael, Olga e Cristina. Esperamos que o restante dos colegas entrem ainda nessa noite. A gente está começando com algum atraso, mas nem sempre a tecnologia nos ajuda. Agora que restabelecemos a nossa conexão de vídeo, vamos lá. Acredito que hoje, como eu estava dizendo, a gente consiga concluir a discussão sobre a angústia em Heidegger. Já discutimos, de modo mais geral, o problema do destino de ser da angústia. Já trabalhamos a questão de Heidegger sobre o que a psicologia e a psicanálise têm a ver com o destino de ser da angústia, isso em nível introdutório. Agora, nós estamos vendo a concepção heideggeriana da angústia. Depois, nós veremos a do Freud. E, finalizando, nós veremos a da Alice Kuntz. Considerando que, nesse processo, nós buscaremos responder à questão posta no início, o que a psicanálise tem a ver com o destino de ser da angústia. Mas essa resposta nós só iremos dar quando fizermos a leitura também do Freud e também da Alice Kuntz. Vamos então para o compartilhamento do texto do Heidegger. Eu não me lembro, mais uma vez, agora ficamos 15 dias sem ter aula, mas eu acredito que na última aula nós ficamos basicamente aqui, quando falamos da liberdade e quando falamos da transcendência. Eu queria que vocês me confirmassem se nós, de fato, lemos isso e se nós avançamos. Por exemplo, também se nós chegamos até esta passagem, quando Heidegger vai falar mais especificamente ainda de liberdade. A minha dúvida é se... não, acho que já passamos, não é? Se nós ficamos naquele ponto... Não, eu acho que é isso mesmo, então. O ponto anterior nós já lemos. Só mais um minutinho aqui para eu dar uma olhada. É isso mesmo. É isso mesmo. Acho que esse é o último ponto em que nós paramos, quando Heidegger vai discutir a sua noção de transcendência e logo que nós falamos de liberdade. A questão da liberdade já tinha surgido um pouco antes. Deixa eu dar uma olhada só para tirar a dúvida. Já havia surgido um pouco antes a questão da liberdade, que era aqui, né? Sem a originária revelação do nada, não há ser si mesmo nem liberdade. Esse ponto, se eu não me engano, nós já falamos dele um tempo atrás, mas a minha dúvida é se na semana passada, há 15 dias atrás, nós retornamos a esse ponto, ficamos aqui, ou opa, o que está acontecendo aqui? Empirrou. Só um momento. Mas que coisa. Se nós, então, paramos naquela passagem lá atrás, ou se chegamos até essa passagem na qual ele fala da transcendência. Me parece que paramos aqui. Tá? O estar suspenso do ser aí dentro do nada, originado pela angústia escondida, é ultrapassar doente em sua totalidade, a transcendência. Quando nós demos alguns exemplos,
sobretudo dos objetos que estão à nossa mão, e por que então nós, seres humanos, em relação aos objetos, às coisas no mundo, nós somos seres de transcendência. Nós somos transcendentes. Então, a transcendência aqui não diz respeito a algo como um Deus transcendente, uma transcendência no sentido da tradição, mas é a transcendência no sentido de estar fora do ser, estar fora desse ente opaco. Por isso é ultrapassar do ente em sua totalidade. Essa é uma noção que vem do Edmund Husserl. Não é uma noção originária de Heidegger. Porém, Heidegger retoma, se apropria dessa noção husserliana de transcendência e faz um uso propriamente ontológico, no sentido de existencial, dessa noção de transcendência. Gostaria que vocês confirmassem comigo se foi aqui que nós paramos, e sendo ou não sendo aqui que nós paramos, se há dúvidas de vocês, se há alguma questão que vocês gostariam que nós respondêssemos antes de avançar, considerando que hoje nós fechamos esse texto do Heidegger. Então, a partir da semana que vem, ou nós faremos um resumão disso que vimos até agora, ou já passamos para a leitura do Freud, considerando que, no caso da leitura do Freud, eu vou fazer uma outra versão da cópia para vocês, considerando que esse texto que eu passei inicialmente é um texto em espanhol. Então, para facilitar para mais pessoas, eu vou fazer uma cópia do texto em português. Devo fazer isso até o final de semana. Então, até domingo, no mais tardar na segunda-feira, eu vou estar passando para vocês o texto do Freud. Tá legal? Então, se alguém tiver dúvida quanto ao visto até aqui, por gentileza, se manifeste. Quem está entrando? Deixa eu ver aqui. O Marcos. Então, podemos avançar, pessoal? Ou vocês querem falar algo? Avançamos, então? Quem é que estava lendo para mim da última vez? Agora eu não me lembro. Deixa eu ver vocês aqui. Cadê vocês? Então, ó. Nossa, eu estou em 2? Que estranho. Eu apareço 2 vezes aqui. Muito estranho. Bom, vamos lá então. Esse Meet é uma coisa complicadinha para mim. Mas tudo bem, vamos lá. Então, indo para a nossa conclusão, o Heidegger, na medida em que ele fala da transcendência, ele identifica o trans de transcendência com o meta de metafísica. Então, há aqui uma concepção bastante interessante de metafísica, que também tem a ver com a concepção do Edmund Husserl, na qual a metafísica não é meramente uma ciência transcendente ou transcendental no sentido do Duns Scoto, que nós falamos no início das aulas. Mas ela é, de certo modo, uma ciência transcendente num outro sentido. E é esse o sentido que a gente vai ler hoje, vai estudar hoje, e vamos problematizar nas próximas aulas, lendo a parte do Freud e lendo a Alice Kuntz. Então, Heidegger diz, nossa interrogação pelo nada tem por meta, olha que legal, tem por meta apresentar-nos a própria metafísica.
O nome metafísica vem do grego, ta metafísica. Esta surpreendente expressão foi mais tarde interpretada como caracterização da interrogação que vai meta, trans, além, doente enquanto tal. Na verdade, essa é uma fala do Duns Scoto, que eu acabei de falar para vocês agora. Eu tinha um texto do Duns Scoto aqui, seria legal apresentá-lo a vocês. Eu não sei se ele está disponível. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu desktop para ver se eu encontro. Mas eu creio que eu tenho uma citação do Duns Scoto num outro texto de uma outra disciplina. Eu vou mostrar para vocês isso. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Ah, tá. Porque apareceu 2 perfis meus ali logados no Google, que eu não entendi por quê. Então, as dúvidas procedem por conta disso. Eu, de fato, não sei o que aconteceu. Vamos lá. Aulas. Acho que é isso aqui. Vocês conseguem ver aí o outro texto? Curso de Metafísica? Sim. Ótimo. Então, eu vou direto para a citação do Duns Scoto, que vai nos ajudar a entender essa passagem de Heidegger. Aqui nesse texto é uma tradução que eu fiz, quer dizer, não, eu usei uma tradução, né, que foi feita com outros objetivos, então não vai estar muito claro a relação com Heidegger, mas nós vamos tentar tornar isso um pouco mais claro. Então, diz o Duns Scoto, é necessário que haja uma ciência universal que considere por si os transcendentais. Então, na época do Duns Scoto, essa noção de transcendental ou de transcendentais era fundamental. Não é disso que o Heidegger está falando agora. Porém, o interessante é o que eu vou dizer. Chamamos esta ciência de metafísica, sendo denominada a partir de meta, isto é, além, esse além é o trans, e física, isto é, ciência da natureza. Trata-se, podemos dizer, da ciência transcendental, pois tem por objeto os transcendentais. O que era transcendentais? O que significava isso para o Duns Scoto? Transcendentais é todo conceito que exprime, em geral, alguma coisa. Então, ele está além do próprio ente. Ele está além daquilo que Heidegger chamou de ente enquanto tal. A metafísica de Duns Scoto entende o ente enquanto ente como... agora desapareceu as coisas aqui. Ela entende o ente enquanto ente como ente em geral. Enquanto que aqui o Heidegger parece entender ente enquanto tal como o próprio ente, como ser próprio. Bom, se isso é assim, nós veremos em outro momento. Não é agora o lugar dessa tematização, até porque nós estamos falando mais do nada do que do ente. Mas aqui vale a pena falar isso e dar nome a essa metafísica, na medida em que
o que ele está querendo mostrar é justamente esse ir além do ente enquanto tal. De modo que essa metafísica, da qual aqui ele parece querer falar, tem a ver justamente com essa transcendência que ele propõe, com esse estar suspenso do ser aí dentro do nada. Ou seja, isso é metafísica. Esse é o modo de fazermos metafísica no mundo de hoje. Mas ele continua. Metafísica é o perguntar além do ente para recuperá-lo. Então, é uma pergunta pelo sentido de ser, na medida em que esse ente, de algum modo, se apropria ao ser, ao que está além dele, de modo a ser propriamente o que ele é. Então, o Heidegger diz, então, a metafísica é o perguntar além do ente para recuperá-lo enquanto tal e em sua totalidade para a compreensão. Por que esse para a compreensão? A compreensão aqui, provavelmente, Heidegger não completou, mas tem a ver com o que ele vai chamar posteriormente de Seinsverständnis. Na verdade, ele já chamou em Ser e Tempo. Seinsverständnis é o entendimento de ser, a compreensão de ser. Em que medida, na nossa existência, nós compreendemos o nosso próprio ser. Tá? Ele continua, então. Na pergunta pelo nada, acontece um tal ir fora. Perdão. Na pergunta pelo nada, acontece um tal ir para fora do ente enquanto ente em sua totalidade. Esse ir para fora, portanto, é a transcendência. Com isto, prova-se que ela é uma questão metafísica. Ok? De questões deste tipo, dávamos no início uma dupla característica. Cada questão metafísica compreende, de um lado, sempre toda a metafísica. Em cada questão metafísica, de outro lado, sempre vem envolvido o ser aí que interroga. Então, aqui nós temos uma completude. O todo da metafísica, e incluído nesse todo, está envolvido o ser aí que interroga. Ou seja, cada um de nós, enquanto capaz de interrogar o seu próprio ser. Enquanto capaz de perguntar pelo seu próprio ser. Uma outra questão interessante aqui é que, na medida que tem a ver com o estar fora, com o ir para fora do ente, Heidegger recupera, de certo modo, a própria metafísica platônica. De tal maneira que nós estamos aí prestes à fundação de uma nova metafísica, que não é exclusiva, que não exclui as outras determinações anteriores a ela, mas que, de algum modo, compreende também esses modos anteriores de pensar a metafísica. E isso se comprova nessa questão. Em que medida perpassa e compreende a questão do nada a totalidade da metafísica? Bom, aqui nós não iremos responder essa pergunta, tá? Não temos tempo para fazer isso. Até porque já são 22 horas. Mas nós vamos deixar essa questão em aberto para vocês. E aquele ou aquela que decidir responder, fique à vontade. Ou, se sobrar algum tempo, vocês quiserem que a gente fale um pouco sobre isso, também podemos voltar, tá? Por que não vamos entrar nesse mérito agora? Porque nesse parágrafo, no parágrafo seguinte, que seria o parágrafo para a resposta disso, o Heidegger, na verdade, entra numa discussão com a história da metafísica. No ano que vem, nós teremos um ano inteiro para responder a isso.
Então, não é o caso agora de fazermos isso em meia hora. Não temos esse tempo todo. Em todo caso, o Heidegger passa pela antiguidade, discute a frase medieval ex nihilo nihil fit, do nada, nada vem, e relaciona essa discussão com o problema do chamado sumo ente, do ente supremo, que era o modo, né, de se distinguir Deus, que é o Criador, e as criaturas, sendo que Deus cria as criaturas do nada. Mas ele próprio, Deus, não vem do nada. Então, aí é algo problemático. Né? Qual que é a relação entre nada e ser nessa relação do sumo entes? É algo complexo que aqui a gente não consegue trabalhar nesse tempo. E uma questão que o Heidegger coloca: se Deus é Deus, não pode ele conhecer o nada, se é certo que o absoluto exclui de si tudo que tem caráter de nada. Aqui é uma certa noção de absoluto, que é um absoluto transcendente. É o absoluto que separa, né, as coisas, de modo que também é um problema aqui, tanto na interpretação de Heidegger, como na época medieval, como eles concebiam isso. Por que eu digo que é um problema aqui na interpretação de Heidegger? Porque essa não é a concepção única e unívoca de Deus, tá? Na sua relação com o nada. O Heidegger sabe disso, e por isso vai citar o Hegel aqui no seu texto. Hegel é que tem a concepção diferente. Só que Heidegger, não trabalha aqui com outro texto de Hegel, que é a fenomenologia do espírito. Trabalha apenas com a ciência da lógica. E com apenas uma passagem, quando Hegel diz que o puro ser e o puro nada são o mesmo. Ele assume essa identificação de Hegel quando diz: esta frase de Hegel enuncia algo certo. De tal modo que para Heidegger também, assim como para Hegel, ser e nada serão uma e mesma coisa. Então, se ser e nada são uma e mesma coisa, evidentemente que esse ser é justamente o ser da angústia. E se esse ser que está em jogo aqui, para Heidegger, é de fato o ser da angústia, ou mais propriamente o destino de ser da angústia, na qual o nada se manifesta, esse ser e esse destino de ser é o próprio nada, com o qual nós temos que nos haver. Por isso, ele vai dizer: a questão do nada põe a nós mesmos que perguntamos em questão. Que somos nós? Que somos aí? Como responder a essa questão? Bom, a resposta a essa questão não é o caso de agora respondermos, até porque isso implica voltarmos lá atrás naquela parte que nós pulamos, mas implica dizer que ela é uma questão metafísica. Ou seja, é uma questão que diz respeito à nossa transcendência. Mas e se nós não transcendemos? O que ocorre conosco? Se a questão do nada põe a nós mesmos em questão, e a questão do nada implica a transcendência do ser aí, se o ser aí não transcende, o que ocorre com ele? É isso
que nós vamos discutir a partir da próxima aula. Quando o ser aí não transcende, essa angústia que é constitutiva dele tende a se determinar. E se ela se determina? Em que ela se transforma? Bom, isso é uma questão da próxima aula. Mas, para essa aula, nós podemos colocar a questão: por que existe, afinal, ente e não antes nada? Nós vamos retomar essa pergunta na próxima aula. Mas nós vamos discutir, do ponto de vista do ser aí humano, se esse ser aí não transcende, não assume esse nada que nele se manifesta, o que acontece com ele? Se ele permanece no nível doente, dessa existência entitativa, ou dessa existência entificada, o que acontece com ele? O que acontece com cada um de nós se nós não transcendemos? Bom, é isso a apresentação. E eu faço essa pergunta para vocês, de modo que vamos ficar agora, então, até 10h20, 10h30, tentando responder a partir de vocês. Se vocês quiserem trazer elemento de religião, não tem problema, fiquem à vontade. Se vocês quiserem trazer elementos de outras crenças, também fiquem à vontade. Tá certo? Ou, se foi muito complicada essa aula, também fiquem à vontade para colocar as dúvidas de vocês. Alô, alô, tem alguém aí? Sim, professor. Então, Lucas, me ajude aqui. Cristina. Isso aí, Cristina, é isso que eu quero, que vocês coloquem as dúvidas, tá? Eu ia fazer a mesma pergunta. Ótimo. Quando vocês ficam caladinhos, eu só tenho duas alternativas. Imaginar que vocês deixaram logados aí, foram fazer outra coisa, ou que estão em dúvida. Eu geralmente fico na segunda opção, mas eu tenho que fazer a pergunta. E tenho que perguntar pela primeira antes. Vamos começar essa resposta da seguinte maneira: o que para vocês é transcendência? De maneira mais básica. Lembram da minha maneira de responder as perguntas? Vamos partir de exemplos concretos. Vocês viram que a palavra trans quer dizer além, ou ir além, certo? Preciso que vocês interajam comigo para eu continuar a resposta. Lembra lá quando Heidegger falou do trans? Sim. Então, eu estou procurando aqui, tá? Para ler, perdão, para responder com base nele. E aí eu vou, de certo modo, que eu tinha fechado o texto aqui. Eu vou responder, de certo modo, a partir de um decalque do que ele próprio falou. Mas eu não quero fazer isso teoricamente. Eu quero fazer isso com base no exemplo de vocês. Vamos lá.
Então, veja o que nós lemos e discutimos nas aulas anteriores. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Não vai. O que nós discutimos nas aulas anteriores. O estar suspenso do ser aí somos nós, tá? Cada um de nós. Viu, ô Cristina? Viu, Lucas? Isso somos nós, ser aí. Nós somos, o ser humano é ser aí. Esse ser aí está suspenso no nada. Vocês já ficaram suspensos em algo? Por exemplo, quando vocês estão numa rede? Já? Alguém gosta de rede aqui? Já, professor. Agora imagina, Lucas, é só o Lucas que está respondendo, então eu vou falar para ele. Imagina, Lucas, que você está numa rede, mas que essa rede não existe. Imaginou? Sim. E o que você sentiu ao imaginar que você está numa rede, mas que essa rede não existe? Suspenso no nada? E uma sensação, ainda que leve, de estar caindo, ou não? Sim. Porque isso é próprio do ente. O ente é essa coisa que existe aí, de concreto. Se não tem nada que o segure, ele vai para onde? Agora imagine que vocês estão no solo, na terra, todos nós. Agora imagine que esse solo não exista. Certo? Imaginaram, gente? Eu quero ver mais pessoas além do Lucas. Imaginaram? Então, agora eu vou dar um outro exemplo. Vocês gostam de astronomia? Eu gosto bastante. Ótimo. Então, Rafael, me ajuda aqui. Nós estamos na Terra, não estamos? Sim. E a Terra tem um solo no qual nós estamos. Mas já parou para pensar que esse solo, se você furar, você vai chegar do outro lado do planeta? E vai ter pessoas lá também pisando esse mesmo solo? Já pensou nisso? Sim. Então, o que nos mantém nesse solo? Numa resposta puxada para a ciência, a gravidade. Sim, não está fazendo ciência aqui, ué. Não estou fazendo religião. Metafísica é uma ciência, Rafael. É uma ciência, gente, a metafísica. É a gravidade. Ou seja, a gravidade nos puxa para o solo. Mas e esse solo? Qual que é o fundamento dele? Que a gravidade é o que nos puxa para ele. Qual que é o fundamento desse solo? Em que ele está fundamentado? Em que ele está ancorado? Está valendo ponto. Aqui é astronomia, aqui é cosmologia, aqui é metafísica. Uma resposta séria é em nada. Vocês poderiam dizer na própria gravidade, porque a Terra gira em torno do próprio eixo, a Terra movimenta-se ao redor do Sol, ok. Isso vai criar em nós essa ilusão de fixidez de um solo. Agora, vamos imaginar
Terra está solta no espaço. Como que ela está no espaço? Mesmo considerando a gravidade, tudo isso, o que ocorre com a Terra, gente? Ela está suspensa? Ou não? Vocês sabem do que eu estou falando, né? A Terra está suspensa? Sim. Em quê? Nesse vazio do universo. Nesse vazio, ou seja, no nada. E se vocês quiserem mais uma prova, vocês sabem para onde que o Sol está arrumando? Ou seja, em torno de que ele orbita? Uma coisa chamada grande atrator, que não é nada mais, nada menos que um grande buraco negro no centro da Via Láctea. Está entendendo, Cristina? Ok, aí está a sua resposta. E a resposta ao Lucas. Isso é a transcendência. Vocês vão dizer, mas isso não é uma resposta. É verdade, não é? Mas e se eu disser que é, vocês vão concordar comigo? Não porque eu seja professor da disciplina. Não, vocês têm dificuldade de concordar comigo. Tendência a não concordar. Mas se eu disser que nenhum objeto no mundo sabe disso, só nós, seres humanos. E mesmo o animal mais inteligente na Terra, exceto o ser humano, ele é indiferente quanto a isso. Foi nesse sentido que Heidegger diz que os animais não têm mundo. O Sol vai virar um gigante vermelho daqui 6 bilhões de anos, eu acho que é isso, não é? E ninguém está preocupado, nenhum animal está preocupado com isso, já perceberam? Mas os seres humanos já pensam nisso. E só o fato de pensar nisso nos coloca numa situação distinta da de todo e qualquer outro ser vivo na face da Terra ou do universo. E, claro, mais ainda de objetos como esse aqui, né? Como esse aqui, e assim por diante. Então, quando Heidegger diz que o ser aí, enquanto ele está suspenso no nada, ele está na transcendência, o estar suspenso do ser aí dentro do nada, originado pela angústia, é ultrapassar doente em sua totalidade. Tudo isso que eu falei para vocês, objetos em volta de nós, gravidade, todas essas coisas, Sol, grande atrator, tudo isso é ente. Nada disso se angustia, só o ser humano. Eu aposto que vocês ficaram em angústia quando eu falei que o Sol orbita o grande atrator. E que isso é um grande buraco negro. Ou vocês não ficaram angustiados ao saber disso? Ora, se vocês ficaram angustiados, vocês transcenderam o ente. Ok, Cristina? Você ficou angustiada?
Bom, se vocês ficaram angustiados, isso aqui se passou em vocês. O estar suspenso do ser aí no nada, originado pela angústia escondida, transforma o homem no lugar tenente do nada. Por que a angústia escondida? Porque nós não encontramos ela, nós não detectamos. Ela não está determinada. Ela é indeterminada. Ela transforma o homem no lugar tenente do nada, ou seja, o homem é aquele lugar onde o nada aparece. O homem é aquele ente que o nada nadifica. Tá bem? E só o nada nos nadificando, nós transcendemos. Mas para isso nós temos que ser capazes de nos angustiar. Por exemplo, o que o Lucas sentiu quando ele se imaginou numa rede, balançando para lá e para cá, mas quando ele imaginou que não havia rede nenhuma, ele sentiu meio que caindo, isto é, desamparado. E qual que é o amparo dele? Saber que tudo isso é o estar suspenso dele no nada, isso é a transcendência, isso é a liberdade. Ok? Complicado? Ou profundo? O silêncio revela a angústia, sabia? Então está cumprida a aula de hoje. Vocês se angustiaram. Vamos falar uma palavrinha de cada um sobre isso, para a gente terminar por hoje? Porque nós não voltaremos mais a Heidegger nesse momento, tá? Só no final do curso. A gente vai se referir a ele, mas não vamos tratar em detalhes mais. Vamos falar de Freud, e aí vamos entrar na parte mais clínica da angústia. E vamos falar da Alice Kunz depois, que é uma proposta de superação de algumas questões relativas a essa determinação ôntica da angústia. Professor? Sim? Então, essa transcendência, ela se daria por um ato de tornar a consciência consciente, no sentido de a gente descobrir a nossa finitude, a nossa solidão e também a nossa própria unidade, no sentido que a gente consegue se diferenciar dos outros seres e dos outros entes, no caso? Perfeitamente, mas sem as 3 primeiras palavras. Essa capacidade de tornar-se autoconsciente da consciência. Porque a consciência ela é identificadora, é ela que nos remove, vamos dizer assim, para o ente. Ela não nos deixa sair do ente em sua totalidade, porque ela só vai amplificar esse ente a partir de conceitos abstratos. Então, o que o Heidegger está querendo dizer é tudo que você disse, mas sem essas 3 primeiras palavras. Ou seja, essa descoberta, sim, mas na nossa experiência concreta de mundo. No nosso modo de ser, na nossa experiência afetiva. Poderia-se dizer que, na última aula, o senhor falou sobre a angústia originária que a gente descobre só pelo ser. Poderia-se dizer que esse método como a gente vive, a gente pode levar como um método otimista,
que depois dessa descoberta que vai ocorrendo, a gente tem um otimismo sobre a vida, que as coisas são assim, a gente é sozinho, a gente é uma unidade. Então, eu vou te fazer um pedido, pode ser? Responder essa pergunta só depois da leitura do Freud. Porque teríamos que ver o que é ser otimista nesse contexto e o que é ser pessimista. Porque a gente fala, vamos ser otimistas, a vida é boa. A gente está dizendo, não sejamos pessimistas. Mas será que é uma oposição desse tipo? Ou não será? Olha, nós somos seres finitos. Nós somos seres para a morte. Nós vamos morrer a qualquer hora. Sabendo disso, como que nós respondemos à questão fundamental? Qual que é o sentido do nosso existir? Do de cada um. Enquanto cada um se coloca essa pergunta. Ter uma existência boa, autêntica, é ser otimista no seu sentido, Rafael? E isso implica em quê? Em trabalhar, 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 trabalhar e ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro? Ou não fazer nada, não fazer nada, não fazer nada? Tem pessoas que acham que é isso. Então, o que é ser otimista? O Leibniz era um otimista. Ele dizia que vivemos no melhor dos mundos possíveis. Será que é isso que o Heidegger quer dizer? Não sei. Eu acho que não. Me parece que o Heidegger quer dizer coisa desse tipo. Qualquer que seja o mundo em que vivamos, esse mundo é bom se nele nós produzimos sentido. Esse mundo é ruim se nele todas as tentativas de produção de sentido fracassam. Mas quem é que produz sentido? É o próprio homem. É o próprio ser aí. Mas só tem um modo dele produzir sentido. Essa que é a questão. É a transcendência. Só a transcendência produz sentido. E a transcendência só se dá com a identificação com o nada, na suspensão no nada. Já estou adiantando aqui algo da próxima aula. Se nós vivemos uma vida sem transcendência, o que ocorre? Se nós vivemos uma vida de pura imanência, o que ocorre? Será que nós vamos querer continuar existindo? As pessoas que tentam suicídio, será que não é uma incapacidade de transcender? Mas, ao mesmo tempo, um desejo imenso de transcendência? Então, o que as impede de transcender e faz com que elas tomem uma decisão absoluta, de uma transcendência absoluta? Porém, equívoca. Bom, vamos ficar por aqui, pessoal. Agora são 22h31. Eu espero que essa aula tenha feito sentido para vocês. E as dúvidas, se caso tiverem ainda, elas são bem-vindas. Essa é uma disciplina em que as dúvidas são bem-vindas. É importante viver a dúvida.
porque é só vivendo a dúvida, experimentando a dúvida, é que nós transcendemos, tá? E suportar a dúvida. Suportar esse momento de indecisão, às vezes. Suportar a angústia da decisão. Porque é muito fácil decidir. Mas pelo que decidimos quando decidimos? Então, a angústia é algo constitutivo. É algo que não tem como qualquer um de nós simplesmente remover. Só um modo de remover a angústia, assumindo ela. Assumindo-a. E, portanto, transformando-a em mundo. Formando um mundo. E se nós formamos um mundo, evidentemente que esse mundo vai ter sentido. Mas se nós apenas participamos do mundo dos outros, não vai ter sentido. Se nós apenas nos identificamos com as coisas, com os entes, mesmo que seja Deus, não vai ter sentido. Talvez tenha algum sentido, mas não sentido. Vamos trabalhar essas questões a partir da próxima aula, mas a partir do viés da psicanálise. Por quê? Porque nós precisamos dar conta das pessoas que sofrem em função disso. E a filosofia não é o canal para isso. Ou seja, a filosofia é interessante, mas ela não tem eficácia terapêutica. O que fazer com aqueles que não transcendem? O que fazer quando nós próprios temos problemas para essa transcendência? Porque todo mundo tem. A questão não é de ser capaz ou de ser incapaz. A questão não é de ser suficiente ou insuficiente para fazer essa transcendência. A questão é em que momento alguma coisa em nós faz com que essa transcendência, esse estar suspenso no nada, despenque. Mas algumas pessoas, só de estarem suspenso no nada, suspensas, né? Algumas pessoas, elas já desesperam. Ok? Então, um abraço a todos, um abraço a todas. Agora temos apenas 4. Rafael, Lucas, Marcos e Olga. Até a próxima terça-feira. Qualquer dúvida, podemos discutir lá no grupo do WhatsApp. E esse material, junto com os anteriores, a gente vai colocar no Moodle juntamente com já a data de entrega do nosso trabalho científico, que eu vou estar colocando aproximadamente para 15 dias antes do final do semestre. Tá bem? Qualquer dúvida, me perguntem por lá. Eu vou passar as linhas gerais até semana que vem do trabalho científico. E dentro dessas linhas gerais, alguns tópicos que seria legal vocês trabalharem. Em princípio, a ideia é que esse trabalho científico seja somente sobre Heidegger, ou sobre a introdução, ou sobre a preleção, que nós vimos as linhas gerais da resposta à questão aqui. Tá legal? Então, um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.